Olá, você! Bem-vindo ao novo episódio do nosso podcast Que Gestão. Eu, Rosana Mesomo, vou pedir para você já o seu like, compartilha e segue o nosso canal, porque tem muito assunto interessante, muita gente interessante, com histórias reais, onde você pode se inspirar para empreendedorismo ou para uma mudança de carreira. Nós estamos aqui com a nossa convidada Daiane. A gente estava falando da princesa Daiane, né, Ju? Olá pessoal, eu sou Juliana Pires, que prazer estar com vocês mais uma vez. Episódio Que Gestão está no ar com essa convidada incrível, a Daiane, que é uma menina, né? Porque é perto de nós, né, Rosana? Uma menina que está aqui hoje, que vai falar de finanças, vai falar da parte administrativa das empresas, vai entrar um pouquinho na reforma tributária, enfim, episódio bom para quem é aí do empreendedorismo, seja pequeno, médio ou até grande, que hoje todos estão aí sendo afetados, não é mesmo, Daiane? Muitas dúvidas, né? Não é? Então, em primeiro lugar, Daiane, eu gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse quem você é, onde a gente se encontra você, entendeu? Você pode fazer. Meu nome é Daiane, hoje eu tenho um escritório de gestão financeira, aqui em São Paulo a gente fica na Barra Funda. Temos um escritório físico lá, apesar do nosso trabalho todo ser online. Então a gente faz toda a parte da operação, do financeiro, contas a pagar, contas a receber, a parte de relatórios, a parte de fechamentos também. Temos esse contato bem próximo com a contabilidade do cliente, né, da apuração de imposto. Então quando o cliente já tem essa contabilidade, a gente acaba não trazendo isso interno, mas a gente consegue fazer ali junto. A parte de funcionários também, a gente vai trabalhando junto com o cliente. A ideia é ser parceiro, a ideia é abraçar o negócio do cliente, né? Interessante isso. Então, é uma ideia de terceirização financeira. Explica um pouquinho melhor para a gente aí como é que funciona essa terceirização para as empresas. A gente entra na empresa como um aliado. Então, a gente faz as contas a pagar, contas a receber. O que é isso? Então, eu tenho acesso às suas contas a pagar. Então, a gente faz todo o controle da sua conta de água, luz, aluguel, funcionário. A gente faz essa programação, então eu consigo te entregar a previsão do que você tem para pagar ainda esse mês, a sua média mais ou menos de gasto fixo para o próximo mês. E a gente também organiza esses agendamentos dentro do banco. Então a gente tem um acesso ao operador do banco do cliente, né? Hoje a gente consegue colocar conta para agendamento, a gente consegue ver comprovante, extrato bancário, mas a gente não tem autorização de autorizar aquela conta. Então sempre tem um master ali da empresa que fica junto com a gente para fazer essas autorizações. E a parte de contas a receber, então a gente entra em contato com esses clientes, para emitir a nota, emitir o boleto, fazer essa programação, fazer toda essa organização do caixa, tanto desse recebimento e pagamento, com o caixa atual do cliente. Eu percebi que você usou a expressão aí online, né? E hoje nós estamos vivendo no mundo online, que otimiza tempo, os custos, né, da empresa diminuem quando você troca um funcionário interno por um terceirizado, né? Então, vocês também pensaram nisso quando vocês trouxeram essa ideia do financeiro terceirizado? Sim. Por isso que hoje o nosso cliente principal, né, para quem a gente mais comunica, são os pequenos e os médios. Porque ele não tem a estrutura e a capacidade financeira de ter um funcionário ali. Então, o funcionário ali não é só o salário. Então, a gente tem que ter uma mesa, a gente tem que ter um computador, a gente tem que ter, às vezes, uma sala a mais, tem uma demanda a mais ali que você acaba não precisando ter e consegue ter o mesmo resultado. É verdade. E o ser humano, ele fica doente, né? Ela engravida, né? É diferente. É isso aí. Exatamente. Você garante o serviço, na verdade, né? Porque independente de você ter uma equipe com você, independente do que estiver acontecendo lá com você, você vai garantir que o serviço do cliente esteja pronto. Isso, de qualquer maneira, né? A gente tem Isso é importante. A gente tem uma organização, um cronograma com o cliente, né, que a gente faz ali das entregas. Claro que pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto, né, fora dessas datas, mas assim, a gente sempre tem um grupo, onde tem esse grupo, tem eu, o responsável pela empresa e a operadora do meu lado que vai cuidar daquele cliente. Então eu vou acompanhando ali, eu não fico o dia todo ali, mas eu vou acompanhando o que está acontecendo. Então se a minha operadora que está cuidando daquele cliente, hoje ela não foi, hoje ela chegou atrasada, aconteceu alguma coisa, eu estou sabendo. Então eu estou sempre ali em alerta. Se ela tem alguma dificuldade, ela me chama, ou se eu percebo que ela fez alguma coisa, falou alguma coisa que não é aquilo, eu também entro, eu falo, então o meu suporte sempre tem. Muito bom. E você sempre foi dessa área? Não, eu comecei no RH,
Olha isso, a gente quer saber da história. Princesa Diana. Não fui princesa. Não casou com o príncipe Charles, mas é uma mulher empoderada. Não casei com o príncipe Charles. Eu comecei no RH a parte burocrática, né? O departamento pessoal, né? Então, eu comecei lá atrás como aprendiz, eu tinha 16 anos. E aí eu fui registrada, porque aprendiz você é registrada, né? E aí pediram minha carteira, entreguei minha carteira de trabalho e aí me devolveram, você está registrada. Aí eu, tá, onde é que está escrito que eu estou registrada? Eu fiquei assim, será que eu estou registrada, né? Fiquei com aquela dúvida. E aí eu fui buscar um curso, pra curiosidade mesmo, pra entender, até pra olhar meu lerite, saber se tá pagando certo. Então eu fui atrás da curiosidade. Aí eu me inscrevi num curso de auxiliar de departamento pessoal. Aí eu entendi, eu peguei minha carteira, eu entendi, nossa, aqui tem uma etiqueta ainda, né? Etiqueta! Auxiliar de departamento pessoal, você lembrou dos nomes assim, e aí etiqueta, né? Então eu tinha a minha etiqueta mesmo na minha carteira de trabalho, falando do meu salário, aí no meu lerite, eu falei assim, nossa, meu salário, calculei o meu desconto de vale transporte, meu INSS tá certinho. Então eu comecei a entender isso e criei uma proximidade muito grande e um gosto por aquilo. Então, quando eu era aprendiz, eu entrei na recepção de uma empresa de engenharia, aqui perto do Itaim Bibi, e depois, logo como eu fiz esse curso, logo eu fui para o departamento pessoal daquela empresa como aprendiz mesmo. Então, eu comecei a ficar mais próxima. Então, eu era engenharia civil, então era muito pedreiro, muito ajudante, muito salário, era convenção coletiva. Então, ali, para mim, foi a primeira escola. Saí de lá, fui para uma contabilidade, também no departamento pessoal, que aí é várias empresas, várias convenções coletivas. E aí eu fui mudando de empresa, subindo de cargo, onde eu cheguei de aprendiz, fui até coordenadora de RH, mas sempre trabalhando nessa parte burocrática, cuidando de admissão, rescisão, peguei aquela parte de social, o que vai social, muda a data, aquela coisa de governo. Peguei toda essa parte. Você faz curso, você faz treinamento, de repente o governo muda o layout, o governo muda a data, o governo muda o sistema, enfim, né? Passei por isso, foi muito aprendizado também. E aí eu cheguei na parte de coordenação de RH, eu estava numa empresa de terceirização de mão de obra, e até serviço de portaria, limpeza, jardinagem. E aí eu falei, tá, eu sou coordenadora de RH aqui, mas eu queria saber um pouco mais, né? Até aí eu tinha feito vários cursos de atualização, fiz técnico em RH, fiz faculdade de RH, e aí eu queria um pouco mais. Então, assim, aqui dentro da empresa, o que eu conheço é dessa sala aqui. Então, aqui eu domino. Mas, e agora? Eu tinha 23 anos na época. Tinha 23 anos, meu filho mais velho tinha 1 aninho. Aí eu falei, nossa, eu vou você já tudo junto misturado. Tudo junto, eu tive ele com 22, tive ele com 22 anos. Aí eu falei, e agora, né? O que mais? Naquela sede de aprender coisa nova, e dentro do RH ali eu tava dominando, né? Ali pra mim tava tranquilo. E aí eu voltei pra faculdade pra fazer administração. E aí, dentro da administração, como eu já venho dos cálculos, do departamento pessoal, dessa parte mais burocrática, eu gostei muito da parte do financeiro. E dentro daquela empresa tinha um gestor financeiro, então ali eu não ia ter oportunidade. Então eu saí daquela empresa, fiz um acordo e fui para uma outra empresa entrar no financeiro. Só que aí eu tive que dar um passo para trás. Eu entrei como assistente financeiro. Saí de coordenação de RH para assistente financeiro, quase metade do salário, mas eu falei, eu quero aprender. Então, o que fez a diferença para aquela empresa foi a minha experiência de RH, onde eu entrei para fazer tudo. Eu era assistente financeira, mas eu entrei para fazer tudo, que era só eu no administrativo. Então, eu trouxe essa minha experiência do RH, onde eu estava bem tranquila ali e aprendi muito do financeiro. Fiquei ali por quase 6 anos. Então, ali também eu cresci. Implantei o departamento, tinha o financeiro que era eu e o dono só, então não tinha sistema, implantei sistema, fui buscar sistema, não tinha conhecimento, então contratando o sistema errado, excluímos o sistema, contratamos um outro sistema, enfim. Mas assim, tudo serviu para mim de aprendizado, tudo. Essa foi a minha base assim, que mais me fortaleceu. Eu aprendi muito mais assim, na prática, nessa empresa, do que eu aprendi na faculdade, isso com certeza. E aí eu passei por algumas coisas lá na parte na pandemia, então 2020 eu estava nessa empresa ainda, né? Era uma administradora de estacionamentos, então eram vários estacionamentos, vários centros de custo, vários funcionários picados, né? Então, assim, apesar de ser um financeiro fácil, é um financeiro que dá trabalho no dia a dia, porque são vários centros de custo, então algumas coisas a gente rateava do escritório, outras coisas vai para ratear, enfim. Taxa de cartão, tal unidade tem cartão, tem maquininha, tal unidade não tem maquininha, enfim. E em 2020 ficou aquela incerteza do e aí agora? Porque era uma administradora de estacionamento, a maioria do estacionamento, 80% dos clientes dele era com domínio empresarial e as empresas fecharam. Não tinha mais ninguém nos prédios, não tinha mais ninguém nos escritórios. Verdade. E aí, para onde vamos?
né? Mas ele sempre foi uma pessoa, o meu chefe, ele sempre foi uma pessoa muito criteriosa e muito cuidadosa nessa parte financeira. Então ele sempre falou da reserva. Então todos os meses a gente fazia reserva e eu fazia junto com ele. Eu fazia, ele conferia. Então ele já me trouxe esse pensamento de ter o detalhe, de ter a parte detalhada, ter a parte macro, né, dos dashboard e tal, mas ter o detalhe. Então, se aquela unidade, aquela garagem está dando lucro, está dando prejuízo, ou se ela está empatando, mas é estratégica, ele que me trouxe essa visão. E com isso, a visão também da reserva, porque a empresa não quebrou, ela fechou os estacionamentos. Então, ela tinha um estacionamento em faculdade, fechou. Os estacionamentos, 80% era de condomínio empresarial, fechou. Então, o que ficou aberto? O que eles tinham em condomínio residencial, continuou funcionando, e o que tinha no hospital. Eles tinham acabado de entrar no hospital, aí bombou, porque o hospital... Ah, sim, é esse. Aí foi o que segurou. É o que salvou a lavoura. É o que segurou. Então, era um cliente mediano que estava entrando, era um estacionamento um pouco novo, porque era interna, primeira vez que eles estavam terceirizando o estacionamento ali naquele hospital. E ali foi a hora que alavancou mesmo e deu uma segurada no financeiro junto com as reservas, que ele já tinha essa conscientização de reservar e pensar sempre no amanhã, né? Então, enfim, pra mim ele foi uma escola. Aí o governo vai pagar uma parte de salário, ele reduz minha carga horária, porque eu também não tenho muita coisa pra fazer, eu vou ficar em casa, eu com criança pequena. O meu filho, né, que eu ganhei ele lá com 22 anos, ele estava com 6 anos, alfabetizando em casa, eu alfabetizando meu filho. Eu do financeiro, preocupada com as garagens fechadas, alfabetizando meu filho em casa. Então, assim, e eu comecei a perceber de amigos, de colegas próximos, a quantidade de empresas que estavam fechando, a quantidade de pessoas desempregadas. Não tinha nem certeza se ia receber a rescisão. Sabia que recebeu o seguro-desemprego porque o governo garantiu, mas a rescisão, se a empresa não tem caixa. Então, eu comecei a ver uma oportunidade ali. E na empresa que eu estava, eu fiz um acordo com ele. Eu fiquei um tempo em casa, eu não lembro certinho, mas acho que tinha um prazo pra gente ficar em casa e ganhar aquele valor do governo e depois a empresa tomou uma atitude. E aí, nesse momento, ele fez um acordo comigo, ele me mandou embora e eu abri uma empresa, abri um MEI. E aí eu ia emitir nota pra ele, conforme o serviço que eu ia prestando, porque nessa de vai abrir tudo, não vai abrir, passamos no ano 2020, chegamos em novembro. E aí eu abri a empresa, abri um MEI, na época, novembro de 2020. Eu prestando serviço para ele, dando uma olhada aí por fora também, porque eu estava totalmente com ele, eu tinha bastante tempo durante o dia, né? Meu filho também um dia estava em casa, outro dia não estava, porque a escola estava voltando aos poucos, enfim. E aí eu comecei a pegar meus primeiros clientes do financeiro. Então eu comecei a ver a oportunidade do financeiro, principalmente de comércio local, que estava aquela meia porta, atendendo fechado, enfim. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Então, assim, foi daí que nasceu a empresa. Entendi. Aí eu continuei, depois eu voltei, mas assim, né, a gente vai, mas a gente volta, né? Tem um filho pequeno, como é que a gente faz? Depois de sair dessa empresa, acabei finalizando meu contrato lá, que ficou bem certo, assim, o futuro. Eu acabei saindo de lá, fui para uma outra empresa, num laboratório, na pandemia, um laboratório. Que estava trabalhando super bem, né? Tinha faturamento muito alto, mas elas aumentaram o faturamento assim em muito pouco tempo. Porque elas faziam a parte de anatomia patológica, que é a parte de análise de câncer, né, de laudos de câncer, de tumores, e elas começaram, mas tinham um maquinário dentro do laboratório e começaram a fazer os testes de Covid. Aí era fila, aglomeração para fazer teste, ninguém viajava sem o teste, ninguém voltava para a escola sem o teste. E assim, a gente não tinha um financeiro, porque a gente começou ali com faturamento, sem financeiro não, uma planilha, a gente ia colocando, elas nunca tiveram uma pessoa financeira, sempre elas que faziam, eram 2 mulheres. Sempre elas mesmas que faziam, sentiram a necessidade de um financeiro, me contrataram, logo que me contratou deu o boom do PCR, do teste do Covid. Então assim, eu fui junto, sabe? Porque assim, a gente não tem nada, a gente tem que ter um controle, uma hora o Covid vai acabar, e aí como é que a gente vai fazer? Tem um monte de contratação. Então, assim, e a minha empresa acontecendo, né? E eu fazendo os meus extras lá com as minhas empresas ainda que eu ia fazendo. E o filho junto. E o filho junto. Mas aí veio outro também, na pandemia. Aí veio outro, engravidei. Outro menino. Um outro menino. Olha. Em 2021 eu engravidei, ele nasceu em 2022. Também já veio, já tá
sem nenhum risco de pegar Covid, porque eu peguei Covid antes, durante e depois dele. Meu Deus! Ele tá imunizado. Já veio, como é que é? Mutante, né? Já com o vírus. Não, já pegou, já tá imunizado. Tá Imunizado. totalmente imunizado. Uhum. Então eu peguei, logo começou o PCR, apesar de eu ficar no escritório, mas você fica junto ali, né? Então eu peguei Covid antes, eu peguei Covid grávida, eu peguei Covid quando voltei de licença maternidade, e aí ele foi pegando também, ele também foi vacinado. Então eu vejo que ele é o que está mais imunizado, é ele. Você já veio, já fez tudo imunizado. já. Mas assim, eu fiquei um tempo em casa, que o governo também colocou alguma coisa, eu não lembro direitinho como que foi naquele momento, mas ele deixou a gente com um período em casa, as pessoas de risco. Sim. Depois a gente voltou mais com máscara, um horário reduzido para não pegar a lotação da condução, foi alguma coisa assim. Mas ficar em casa totalmente eu nunca fiquei. E aí quando o João nasceu, ele nasceu em julho de 2022, eu fiquei de licença até dezembro. Voltei, peguei 6 meses de licença, voltei em janeiro. E eu já estava com essa ideia de dar mais atenção à minha empresa. Porque até então a minha empresa era uma renda extra. E quando a gente coloca a empresa num lugar de renda extra, ela te retorna como renda extra. Né? Nenhuma empresa cresce você dedicando a ela um tempo de renda extra. Então eu usei esse tempo da licença maternidade do segundo semestre de 2022 para impulsionar a minha empresa. Então eu falei assim, agora eu tenho que fazer dar certo. Eu tô com meu neném nasceu prematuro, então eu não sei se foi por conta de estresse do Covid ou por conta do Covid que eu peguei, mas ele nasceu prematuro. Então ele veio com algumas coisas, algumas demandas, e aí eu percebi que ali era o momento de eu tomar uma atitude. Eu falei, então agora eu vou fazer. Aí eu voltei em janeiro para passar o serviço, fiquei até junho de 2023, aí eu encerrei meu contrato. Então a partir de junho de 2003 até hoje, eu sou 100% remoto. Eu fiz um resumo aí, né? Não, bem interessante. Não, e ali a gente consegue ver várias lições, né? Que você foi No caminho, né? no caminho você foi adaptando coisas ali que pra gente também, isso agora, a última que você falou da questão se eu quiser que a minha empresa cresça, eu tenho que colocá-la em primeiro lugar. Sim. É uma decisão muito difícil isso, né? Porque você tinha o conforto de estar lá naquela outra. Do CLT. Isso. O conforto do CLT. E aí, como é que é essa dificuldade, né? Que eu acho que é uma outra pergunta que a gente teria, né, Ju? Como é que foi aí essa jornada de agora, de estar na sua empresa? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou aí de estar, ou está enfrentando, vamos dizer assim? Eu acho que é o momento de tomar decisão. Principalmente, naquele momento que eu tomei a decisão, eu tinha 2 crianças. Então, eu tinha o Matheus, que ele estava ali com 8, 9 anos, que ele foi alfabetizado por mim na pandemia. Então, ele trazia alguns traços. Acho que a maternidade me fez mais forte. Então, ele me cobrou muita coisa em relação à alfabetização. Ele voltou para a escola com algumas dificuldades, por conta da pandemia, por conta de ficar trancado em casa, porque a mãe alfabetizou daquele jeito, que a gente sabe, com as aulas online, enfim, e dando atenção para ele e fazendo reunião e pensando na empresa, que a empresa precisa de dinheiro, precisa faturar, senão a empresa quebra, senão eu perco meu serviço. E depois veio o João também com uma outra lição, então aquela gravidez ela não foi tão tranquila, porque por conta das cobranças no meio da pandemia, né, de financeiro, de contratar alguém, a gente não acha ninguém, as pessoas, até os profissionais com atestado, então a gente está com uma enfermeira afastada, precisa aparecer uma pessoa aqui, a gente não acha ninguém, tem aquela loucura, sabe, de quem está ali no meio, onde até eu participei de coisas assim, de organizar fila, de organizar atendimento, de entregar senha, então a gente estava fazendo de tudo um pouco. O João acabou vindo prematuro, entrei em trabalho de parto prematuro, ele veio com alguns probleminhas da prematuridade dele, então hoje ele ainda é uma criança super alérgica. Ele tinha asma agora, com a minha mudança para o interior, que a gente vai falar também, deu uma amenizada também nessas crises dele de asma. Então eu me senti na obrigação de tomar uma atitude. Então assim, a maternidade, para mim, a maternidade me fez a diferença, a maternidade me fez mais forte. Falei assim, ou eu deixo eles para minha mãe cuidar, para a avó,
ou e vou ganhar o mundo, ou eu vou ficar junto com eles. Porque o Matheus não tinha tido a mãe dele até então. Porque a mãe dele trabalhava, a mãe dele estudava, porque eu voltei pra faculdade, né? Pra fazer administração eu já tinha o Matheus. Eu vou fazer isso com o João também. Qual que é a minha prioridade? Então, acho que no momento que eu coloquei a minha prioridade, era a minha família, era dar atenção aos meus, né? Eu comecei a ganhar mais força, eu me senti mais forte. E aí eu parei, eu não sei vender. Eu aprendi a vender. Eu não sei, sabe? Você acaba, ajuda o financeiro, eu acho que aqui fechadinha, aqui eu não sou de comercial, eu sou mais centrada. Mas a gente acaba aprendendo assim, a gente vai, lógico, quando a gente tem alguém junto, né, um parceiro, um consultor, a gente consegue ir mais rápido, eu acredito. Mas o que me fez assim, tomar essa decisão, acho que foi a maternidade, pra mim. Mas a mulher é muito multifacetada, né, como se diz, né? E talvez por isso que nós estamos sofrendo a carga que a gente está sofrendo, né? Porque se a gente pega lá no tempo das vovós e tudo mais, elas cuidavam muito bem da família, mas elas não saíam de casa para trabalhar. Hoje nós aumentamos o nosso fardo, porque como a gente está percebendo através aqui do que a Daiane está comentando, ela foi uma mãe de orgulho, né? A gente tem aqui que bater palmas por que você fez. Cuidar, né? Alfabetizar uma criança. Gente, isso não é fácil. Você foi mãe de verdade, só que ao mesmo tempo você não largou a sua carreira. Porque tem muitas mães que, para ser mães, elas largam a carreira. Sim. Não é? E aí fica estagnada. Aí um dia as crianças crescem, seguem a vida delas e a mulher está estagnada ainda. Sim. E isso você conseguiu fazer de um jeito que você equilibrou tudo. A verdadeira equilibrar pratos, né? E ainda tirou lições de fortaleza, né? Porque isso é muito importante, né? A gente, aquela frase, né? O que não me mata me deixa mais forte, né? Isso eu achei muito bonito da sua parte, você coloca isso num lugar de fortaleza mesmo, né? Porque muita gente coloca, porque meu fardo foi pesado, porque criação e tal. Você colocou assim várias questões aí no meio. Olha, eu tive que meu trabalho, meu filho nasceu prematuro, eu tive Covid 2 vezes, 3 vezes, não sei, já até perdi a conta do Covid. Mas enfim, isso é uma lição muito grande, porque assim, a gente tem duas opções, ou a gente senta e chora, ou a gente vai lá e faz, né? É verdade. É isso. E você meio que tomou aquela coisa assim, não, vou lá. E vou focar na minha família, sim, mas não vou deixar também o meu trabalho, de alguma forma, você adaptou isso, né? Isso é bem legal. E fala um pouquinho, então, agora dessa sua mudança aí para Araçatuba, porque você acabou tomando uma decisão faz um ano, é isso? Isso. Legal. Conta pra gente aí, porque você, na verdade, é de São Paulo, originariamente, Sou né? daqui, de São Paulo. A minha vontade de ir pro interior não é de agora, né? Então, eu tenho família, eu tenho parente no interior em várias cidades dentro de São Paulo. Então, a minha vontade de ir pro interior não é de agora. Mas, assim, acho que conforme as coisas vão passando, vão ficar mais difíceis. Eu sinto as pessoas mais estressadas, ao mesmo tempo as pessoas estão mais cansadas, as pessoas estão menos tolerantes. E isso me trouxe, assim, a vontade de mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Só que eu não consigo pegar duas crianças e colocar nas minhas costas, vamos nos aventurar. Vamos voar com o pé no chão. Vamos voar com o pé no chão, né? Então, eu tava buscando já alguma coisa, porque como a minha empresa é daqui, né? Quem me conhece tá aqui, eu trabalhei aqui, eu estudei aqui, então assim, tá tudo firmado aqui. E aí eu pensei assim, eu preciso buscar alguma coisa que me dê esse ponto, esse pulo, que me faça tomar essa atitude. E aí o que veio? Eu prestei um concurso para trabalhar no Sebrae, para ser um agente do Sebrae. Fui aprovada, aí tinha vaga para São Paulo inteiro. Aí eu falei assim, vou me inscrever para Araçatuba, né, que é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem tudo. Né? É uma cidade pequena que não depende da outra, porque às vezes tem cidade pequena que você fica dependendo das outras cidades e tal. Mas não, é uma cidade pequena, mas que ali eu consigo fazer tudo. Então tem escola particular, tem faculdade pública, faculdade particular, tem empresas, tem indústria, tem comércio, enfim. É uma cidade desenvolvida. Aí eu escolhi lá, falei assim, se for pra passar, eu vou passar. Se não for, meu pai até falou assim, mas por que você não se inscreveu pra São Paulo? Não tinha vaga aqui? Sua mãe, todo mundo tá em São Paulo. Todo mundo tá aqui. Tá. Aí, minha mãe, meu pai e minha irmã. Aí eu falei assim, não, eu me inscrevi pra lá. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, eu não vou. A minha decisão é essa. E passei na
primeira fase, fiz a prova, fiz a redação, fiz a entrevista, enviei os documentos e fui aprovada. Eu falei assim, eu vou. Sim. Aí eu peguei as crianças e fui. Então hoje eu tenho essa parceria também com o Sebrae, né? Não é algo fixo, não é algo CLT que me prende ali com eles, mas que também agrega para o meu serviço, porque o Sebrae para mim é um sonho. Dentro da minha área, é o meu maior espelho, é o Sebrae. É um nome E teus forte. clientes estão na maioria lá, né, também. Então eles vão enviando os clientes. Então eles têm as demandas, porque eles vão buscar o Sebrae. Então eles me enviam essa demanda, onde eu atendo através do Sebrae. E onde eu aprendo muito também, porque eu atendo comércio, indústria, serviço, dentro da cidade de Araçatuba. Então eu consigo ver dificuldades no marketing, dificuldades na gestão, dificuldades no financeiro. Então isso abre um pouco mais, sabe? Então eu saio um pouquinho da minha caixinha ali do financeiro e começo a ver a empresa de uma forma mais estratégica. Então eu consegui ver alguns pontos que talvez na recepção afeta o financeiro, talvez no comercial afeta o financeiro. Então a gente sabe que toda empresa, na parte de gestão, da operação, o operacional, ele é fortemente ligado ao financeiro. Porque a operação, o dia a dia da empresa, ali vai definir se você vai ter sucesso ou não. Porque é totalmente ligado ao financeiro. Como você faz uma compra, como você faz um atendimento, como que você busca esse cliente que veio, mas o cliente não fechou, é um financeiro, é um faturamento. Aquele cliente que veio, mas que ele pode voltar, se você não for atrás, é um faturamento. Então, assim, tudo está ligado dentro do faturamento. Eu acho que o Sebrae me abriu, sabe, um pouco mais ali o meu conhecimento dentro do financeiro, para eu conseguir, dentro da MJ, prestar um serviço melhor, um serviço um pouco mais completo do que eu já conseguiria apresentar. Com certeza. A empresa é como um corpo, né? E cada membro dele tem que estar funcionando muito bem. Sim. Vê, nós mesmos, né? Se a gente está com uma dor no dedinho do pé, já dá um impacto, né? É verdade. Isso é um dor, inclusive. Você tá com dor lá no pé, como é que faz, né? Então, a empresa é isso, né? Se a pessoa que faz o cafezinho fizer um café morno, aguado, já causa um impacto. A cliente já não gostou, a cliente às vezes já não volta mais, ou teve um reuso, vai ter que gastar de novo, impacta no financeiro. Então é isso, é o coração ali da empresa, é o financeiro, e tudo que está em volta tem que trabalhar bem. Tem que trabalhar bem. Então quem está no financeiro tem que entender sim de estratégia de marketing, de estratégia de vendas, de estratégia de atendimento, de recepção, porque aí fala, poxa, o faturamento caiu, a culpa é de quem? É o vendedor que não vendeu direito esse mês? Não necessariamente, às vezes o vendedor vendeu, mas e a retenção, e quem atendeu, e quem prestou o serviço, né? Exatamente. E a precificação? Precificação. Ou às vezes uma simples fachada. Às vezes tem uma fachada ali da empresa que está apagada. É só colocar uma luz, é só pintar. Né? No interior a gente vê um pouco de que o sol é bem escaldante, né? Bem diferente de São Paulo, né? Esse friozinho de São Paulo pra mim é uma delícia, é uma coisa que eu sempre falo. É uma coisa que eu sempre falo. Interior tem disso. Então, assim, de tempos em tempos você tem que trocar a fachada. A fachada ela vai variando, né? Ela vai perdendo a cor por conta do sol. Então é uma coisa que parece simples, mas às vezes você chega e você olha, né? E isso eu trago tudo através do Sebrae, porque a gente foi treinada, a gente ficou um mês em treinamento. Então a gente começa a ter um olhar diferente. E aí eu vou agregando isso pra mim. Então hoje, antes eu olhava o financeiro, o financeiro. Então quanto que tem pra entrar, quanto que tem pra sair, eu consigo pagar o que eu não consigo, aí eu faço relatório, ó, isso daqui dá pra gente pagar esse mês, aqui não vai dar, eu vou conversar com o fornecedor pra gente parcelar isso daqui, paga meia agora. Então é esse meu olhar. Um pouquinho mais do RH ali da Folha. Como eu já tinha aquela experiência do RH, então olha, esse funcionário aqui, acho que tá na hora de tirar férias, a gente tem caixa para dar férias para ele agora. Ó, em novembro a gente tem que pagar 13º. 13ª primeira parcela vai dar mais ou menos isso. Então eu conseguia fazer esse bracinho a mais aí do RH. Hoje eu sinto que eu consigo ver a empresa, até por eu estar mais presencial, eu consigo ver a empresa como um todo. Então eu gosto de conversar com os funcionários, eu gosto de olhar o olhar do funcionário também, a opinião deles, o que eles mudariam, o que eles não gostam, o que eles acham do serviço, por que eles estão trabalhando ali. Então é legal você bater esse papo com a equipe também, né? Então, porque hoje um dos gargalos maiores da empresa é a contratação, né? São as pessoas. Vai ter que ficar para outro podcast. Isso aí é um assunto longo. Mas eu entendi, então você acaba fazendo até uma consultoria meio completa com a empresa, né?
Você vai lá, lá em Araçatuba você acaba visitando a empresa mesmo, não é só online. Não, lá esse projeto do Sebrae é presencial. Então eu vou na empresa, eu participo do dia a dia da empresa, então eu marco um horário, é agendado, então eu fico ali dentro com o empresário, se é comércio, a gente fica ali dentro. Então chegou um cliente, ele para atender o cliente, ou o funcionário para atender o cliente, e tudo a gente fica ligado. Porque a gente entrega relatório. Não, um dia não, a gente passa um tempo, de 1 a 3 horas. Então a gente vai conversando sobre a demanda daquele encontro, só que o dia vai acontecendo. Então a gente começa a pegar algumas coisas também. A gente começa a observar o sistema que travou, o sistema que não dá um relatório que eu pedi. Quantos clientes vieram aqui no mês passado? Ela não consegue tirar um relatório, ou alguns entrar em contato com o suporte. Então a gente começa a participar do dia a dia do empresário. Isso traz uma experiência, para mim, assim como empresária, um olhar muito diferente. Eu acho que traz um ânimo para o empresário também, porque nós como empresárias, né, eu estou há 11 anos nessa jornada, tem dia que desanima, né, porque nós somos seres humanos. Então tem dia que é um emaranhado de problemas, sabe? Situações que você fala, eu não estou aguentando mais. Aí entra um olhar diferente, né? Uma pessoa que vai lá, vai puxar um relatório assim, que você não passou na tua cabeça de puxar, aí dá aquela incentivada lá na equipe, olha, vamos fazer uma ação, vamos trazer quem não vem há um mês. Então esse teu trabalho, gente, olha que interessante. Além dela revitalizar o seu financeiro, ela revitaliza você como empresário. Porque o empresário é ser humano e tem dia que ele está meio baqueado. Ele é solitário, né? Aí vem essa pessoa, né? Porque a gente é muito sozinho. Sim. O empresário normalmente é muito só ele para tudo. O pequeno e o médio, né? O grande vai ter lá um conselho, diretoria, blá, blá, blá. Mas o pequeno e o médio, ele é muito sozinho. Então vale a pena também buscar uma consultoria dessa para você, por você e pela sua empresa, né? Então você pensa aí nos dois. É isso mesmo, e você cabe em todos os tamanhos, né? Sim. Na verdade você acaba tendo braço ou planos para qualquer tamanho de empresa, né? Para todo segmento também, Todo né? segmento também. Então aqui, como que era a minha empresa antes de eu ir para Araçatuba, até 2024, o meu principal cliente era serviço. Então eu tenho comércio, tenho poucos, mas a maioria é serviço, indústria nenhuma. Depois que eu entrei para esse treinamento do Sebrae, comecei a ir para a rua mesmo, né, que eu gosto de chamar, eu vou para a rua, vou ali dentro do cliente, viver o dia a dia dele, eu comecei a ter uma visão melhor de todos os segmentos. Então a indústria também tem algumas coisas em comum entre elas, o comércio tem algumas coisas em comum entre elas, e o serviço também. Então são caixinhas diferentes, que é importante porque isso tudo agrega. Né? Então, assim, como a minha maioria é serviço, porque eu venho do serviço, né, da minha experiência, eu venho do serviço, eu acabei trazendo mais serviço, mas é uma coisa que sempre agrega e sempre traz mais qualidade, né? Aproveitando um pouco, trazendo uma experiência, eu não posso expor a empresa, né, mas uma coisa assim, que a gente estava conversando, de tudo finaliza no financeiro. Né? O financeiro, às vezes, ele é o ponto focal, mas a gente precisa olhar o entorno, né, para ver como que funciona o financeiro. Tem uma escola que eu atendi, que eles investem muito em marketing. Então, eles fazem publicidade na rádio, faz na televisão, faz no tráfego pago, e vem muita gente para visitar a escola, muita família, escola infantil, e vem bastante família visitar a escola, o pai e a mãe olhou a escola, foi embora, ninguém entra em contato com esse pai e essa mãe. E aí, depois a gente faz mais impulsionamento, a gente impulsiona para trazer mais família, para visitar a escola. E visita a escola, passa valor, o que tem de diferente, o que não tem, então o pai e a mãe viram as costas. Se não fechou, ninguém mais fala com esse pai e essa mãe. Onde que está anotado? Ninguém anotou que esse pai e essa mãe entrou na escola. Então, assim, é dinheiro, gente. São os leads, né? Gente, é um lead quente, porque se você pegou a família, você trouxe até a escola, o mais difícil é você trazer o cliente. É um ponto. Fazer conhecer ali. O segundo ponto, aquela família está buscando uma outra escola para aquela criança. Você não vai fechar com você, vai fechar com outro. Ela não vai sair da casa dela para visitar a sua escola se ela não está com a intenção de trocar a criança. Então, assim, aí a gente foi pegar um relatório do que tinha visitado, eles não tinham, só dos pais que tinham fechado. Porque, lógico, é cadastro do sistema e tal. E aí a gente faz mais publicidade. Então, passou o mês, a gente impulsiona no Instagram, no Facebook, a gente paga a mensalidade da rádio, a gente paga... E quem tá vindo? Alguém ligou, perguntou se ficou com alguma dúvida? Se pode conversar com alguém? E às vezes faltou deixar. Gente, Sim. Sabe? E se a gente perceber nós também como clientes, eu sinto essa falta também.
Às vezes eu ligo no lugar perguntando o valor de alguma coisa ou de algum serviço, a pessoa responde, nunca mais ela me mandou uma mensagem. Ou responde meio seco, né? Só Aí que você pergunta assim, tá 10. Aí você quer que a pessoa desenvolva, porque tem muito disso, né? Você quer que a pessoa desenvolva com você algo e isso que você falou é muito certo. E às vezes o dono, ele realmente não consegue ter braço ou ele enxerga, às vezes ele está no meio da floresta. Exatamente. Você está fora da floresta, né? Uhum. Você chega com outro olhar. Sim, sim. Com uma experiência, esse consultor, sendo eu ou outra pessoa, esse consultor vem com a experiência dele, profissional, e às vezes a experiência de vida, né? Porque eu passei por isso. Eu cheguei em Araçatuba, eu tenho um parente lá, mas ninguém tem criança da idade dos meus. Então ninguém soube indicar uma escola para mim. E eu passei por isso. Eu fui visitar algumas escolas para colocar que são duas crianças totalmente de idades diferentes. E eu lembro de uma que mandou uma mensagem perguntando se ela poderia me ajudar em algo mais. Aí eu falei, não, por enquanto tá tudo bem, tô sem dúvida. Você não quer dar uma passadinha novamente aqui na escola? Foi com essa que eu fechei. Você vê que diferencial, né? porque ela deu atenção. A gente também quer atenção. A gente quer atenção. Ele não quer encheção de saco, mas uma Exatamente. atenção é 880, a diferença do 8 para 80, né? Porque uma coisa é você falar, não, tô sendo chato com o meu cliente, né? Então ela perguntando. Outra coisa é você nem falar com ele. Parece que ele não foi relevante para você dar uma Exatamente. ideia disso. Então isso é super interessante. Ele se sente importante. Sim. Ele se sente importante, porque naquela escola que não entrou em contato comigo, se eu ir pra lá, se meu filho ir pra lá, se não ir, eu acho que dá na mesma, né? Acho que tanto faz. Parece que tá fazendo favor. Exatamente, exatamente. E na outra, parece que se eu não for, parece que pra ela vai fazer diferença. Mesmo ela sendo grande, com vários alunos, mas eu senti que o meu filho fazia diferença. Então, é isso, a gente dá importância também para o cliente, né? Porque é aquilo, o mais difícil é você trazer o cliente. Às vezes você se esforça, investe para trazer o cliente veio até você e você deixou ele embora. Ele foi pro outro, né? Então, assim, é o dinheiro que você deixa na mesa. Sim. Esse lead quente que você tem. Então, às vezes você paga para trazer esse lead e depois você não trabalha ele pro fechamento. É o dinheiro que você deixa na mesa. Ou algum trabalho, algum serviço que é mensal, o cliente sai, você faz o atendimento, vamos deixar o próximo agendado. Segura o cliente ali. Não deixa o cliente, se ele quiser agendar, ele vai mandar mensagem. Né? Não sei se ele quer, será que ele quer? Não perguntei, né? Não, isso é uma coisa interessante. E às vezes tem uma resistência até da equipe, né? Sim. De fazer isso. E quando uma pessoa de fora vem e fala, é diferente. Sim. Tem um lance de santo de casa não faz milagre. Tem um lance assim, né? Tem Faz sim. parte. Agora, Ju, Eu ia falar, né? Quantos insights vocês estão curtindo e vocês estão compartilhando isso, gente? Porque é uma lição, né? já anotando na Muita caixa. lição aqui, né? Muito aprendizado. O podcast de gestão é isso. Ele traz aprendizado, ele traz lição de vida real. Não é aquilo, eu estudei na faculdade, imagino que a teoria não, aqui é prática. Ela estudou, ela foi para a faculdade, ela entendeu a teoria, mas ela está pondo em prática e está trazendo aqui para você que é do podcast de gestão, compartilhar, curtir, acompanhar cada episódio, né, Rô? É isso aí. E para a gente ter mais informações e tudo mais, se vocês querem alguma coisa a mais desse episódio, coloca nos comentários também, isso é importante para a gente saber o quão relevante está sendo os assuntos para você, tá? E me conta para a gente aqui, o que você daria de dica para uma pessoa que está nos assistindo e quer empreender, quer começar, às vezes ela é um CLT que quer empreender, ou às vezes ela é um empreendedor que também está ali patinando e tal, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que o primeiro passo é ter um CNPJ. Então a gente vê também bastante gente começando sem o CNPJ, sem uma conta jurídica, sabe? Vamos formalizar. É uma empresa. O seu CPF, e agora a gente vai tratar de uma empresa. São duas pessoas, persona física e persona jurídica. Então, começar pelo MEI, que eu já vi bastante gente que está empreendendo, não tem nenhum MEI. Porque não conhece, porque falta conhecimento, falta esse ensinamento, né? Porque a gente não foi ensinado a ser empreendedor, então a gente só vai.
Então, abre um MEI, tem um CNPJ, abre uma conta jurídica, os pagamentos, os recebimentos dentro dessa conta jurídica, faça aquela separação. Isso é um primeiro ponto. Tem um outro ponto também, que a pessoa abrir um MEI, ela nunca mais sai do MEI, ela tem medo de crescer. Ai, aquela dor do crescimento, eu conversei esses dias com uma cliente, ai, como dói. Eu falei, não dói, mas passa. Né? Porque é gostoso, você vai ver ali qual é o nome da sua empresa. Quando você abre um MEI, o nome da empresa é o seu nome. Quando você desenquadra do MEI e passa para o próximo, que é o ME, você escolhe seu nome e você coloca lá, meu CNPJ é tal e esse é meu nome. Então, assim, aí você é vista de uma outra forma. Tem o primeiro passo que você vira um MEI, que você é vista que tem um CNPJ, é uma empresa, está formalizada, e tem um segundo passo de não é mais MEI, ela cresceu. Então, tem às vezes essa dor do crescimento, mas eu acho que faz parte, é gostoso, quer dizer que você está crescendo. Quer dizer que o negócio está dando certo e as coisas vão acontecendo também, que é o que eu falei no início, né? As coisas nos retornam aquela energia que a gente coloca. Então, quando você trata aquilo como uma renda extra, é aquilo que ela vai te devolver como uma renda extra. Quando você começa a se dedicar tempo àquele negócio, àquele seu sonho, porque a gente abre com um sonho, né? Quando a gente começa a dedicar, dar essa dedicação, ele começa a crescer, ele retorna pra gente. Sim. Tem um retorno ali. Isso mesmo. Então, gente, nada de começar bagunçado. Estamos encerrando, né? Passa muito rápido esse nosso tempo. É sempre uma dor quando a gente termina, porque dá vontade de continuar, dá vontade de conversar. Mas eu gostaria de aproveitar esse restinho que a gente tem para você fazer um pitch. Faz um pitch de venda seu aí, para que as pessoas saibam aonde te encontrar, teu WhatsApp, Instagram, e possa contratar o seu trabalho. Claro, obrigada. A MJ Consultoria Gestão, ela tá física, um escritório físico aqui na Barra Funda, em São Paulo, mas a gente atende aí Brasil inteiro por conta do nosso atendimento online, então tem as meninas que conseguem atender vocês, eu tô sempre junto, estou sempre por perto também. Tem o nosso Instagram, MJ Consultoria BPO, tem o nosso WhatsApp também, que é o 11, aí depois vocês colocam também embaixo, né? 11 DDD 11, São Paulo 95204-0805, então pode chamar, tirar dúvida, vamos conversar, a gente marca uma reunião, marca uma call, consigo ir até você também, a gente conversa direitinho, e aí vamos ajudar, né? Vamos crescer, vamos formalizar quem não está formalizado, vamos separar física e jurídica, quem não tem separado. Acho que é uma consultoria total, acho que a gente começa falando de financeiro, mas não é só do financeiro que a gente conversa, né? Então tem muitas coisas dentro da empresa e tem o ser humano também que é importante, né? Que é o empreendedor é solo, né? Então tem muitas coisas, principalmente as mulheres, né? Então tem muita emoção, muito emocional envolvido, muita energia, muito hormônio, mas dá certo no final. Obrigada. Muito bom. Isso aí, a gente te agradece também imensamente. A gente aprendeu muita coisa aqui com você, né? Essa tua história de superação e reconfiguração do caminho é muito legal. Você parece um Waze, você vai reconfigurando. Ótimo, muito bom mesmo. A gente se despede de vocês, compartilhe, dê seu like, assista o episódio e veja se você gostou de algumas coisas, comente. Peça, né, se vocês querem mais assuntos com relação a isso, né, ou a outros assuntos. E é isso, gente. Eu, Rosana Meson, já me despeço de vocês. Agradeço a Daiane. Obrigada. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado mais esse episódio. Prestigiem a Daiane no seu trabalho. Continuem prestigiando o podcast Que Gestão, que traz toda semana para vocês convidadas incríveis e convidadas, né? É verdade. É misto. Até a próxima. Juliana Pires, despede-se. Beijo.